sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. Hoje temos uma presença muito especial que vai contribuir significativamente com o assunto saúde mental em nosso hospital e na comunidade. É com grande prazer que a gente recebe o Edilson dos Reis, Major Capelão RR do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. Ele é teólogo, filósofo e psicólogo, registrado sob o CRP 1409683, especialista em negociação policial e gerenciamento de crise, além de ser um expert em saúde mental. Atualmente, o Reis é coordenador do Comitê de Éticas em Pesquisa com Seres Humanos, no Hospital Universitário da UFMS e também do Núcleo de Estudos, Pesquisas, Extensão e Apoio ao Luto da mesma instituição. Além disso, Edilson é professor pesquisador e traz uma vasta experiência na área. Seja muito bem-vindo, Reis. Nós que agradecemos o convite para que nós tratarmos desse assunto de suma importância para a sociedade e também para a nossa comunidade acadêmica. Esse tema que muitas vezes é cheio de tabus e mitos, mas é necessário tratarmos: saúde mental. Então, para a gente começar, o senhor poderia nos contar um pouco sobre como foi a sua formação e experiência e a influência no seu trabalho na área da saúde mental? Bom, tudo começou lá nos primórdios de 1989, da minha inclusão no Corpo de Bombeiros, e de lá para cá a gente vem trabalhando na questão do atendimento a pessoas com tentativa de suicídio, negociação, e depois os aperfeiçoamentos, cursos, graduação, e isso foi trazendo para nós uma bagagem e principalmente o conhecimento do manejo clínico nos casos, principalmente em tentativa de suicídio, e depois dentro da nossa instituição aqui do Hospital Universitário, a questão um serviço que nós tínhamos sobre acolher pessoas em luto por suicídio, que era de suma importância. E toda essa bagagem e acúmulo dessas informações, das situações, nós fomos nos aperfeiçoando e criamos também, na Faculdade de Medicina aqui da nossa universidade, o primeiro curso de prevenção de suicídio do Brasil em 2013, com 200 horas presencial, que até então isso era inédito no Brasil. E de lá para cá a gente vem trazendo a contribuição. E agora, mais recente, a criação do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Luto, que até então Mato Grosso do Sul não tinha nenhum centro de estudo de luto, e hoje nós temos uma referência, e principalmente o Grupo de Apoio ao Luto, que funciona todo sábado, das 14 às 16 horas, ali na Unidade 6, onde nós acolhemos gratuitamente pessoas que estão passando por diversos sentimentos e perdas de luto, perda por todas as formas, perda pelo animal doméstico, aposentadoria, e isso tem trazido para a nossa sociedade alívio, porque até então isso não era tratado com adequado destreza técnica e científica. E quem quiser participar, como é que faz? Quem quiser participar das nossas reuniões aos sábados, é só se dirigir ali na Unidade 6, que fica ao lado da Biblioteca Central aqui da nossa Universidade Federal, aqui em Campo Grande, no sábado, das 14 às 16h30. É aberta toda a comunidade e principalmente para pessoas que estão vivenciando o processo de perda e luto. E quando se fala em luto, não é por a morte de alguém, mas é a perda do animal doméstico, a aposentadoria, a perda de um membro, a perda significativa da nossa existência. E também para os acadêmicos de áreas afins que queiram entender e compreender o manejo no processo da perda e luto. E o que é saúde mental e qual que é a importância desse tema na sociedade atual? Bom, quando se fala em saúde mental, tem muito neologismo, tem muitas formas de se adequar. Resumindo, saúde mental é um bem-estar quando você deita e dorme com sono tranquilo e acorda no outro dia em paz, pronto para um dia de trabalho e serviço e produtividade. Quando você não tem esse referencial de produção, desânimo total, alguma coisa não está conforme. Então, saúde mental nada mais que é um bem-estar seu com você, o qual você vai estar produzindo para a sociedade. A gente pode observar que a saúde mental ainda é um assunto tabu. Quais os principais desafios que o senhor vê e como podemos superá-los hoje? Bom, em primeiro lugar, de uns 10 anos para cá, tem avançado muito o tema de saúde mental. A imprensa tem trabalhado isso, as universidades produzindo, e esse momento que nós estamos aqui
né, dentro de uma universidade, dentro de um hospital, tratando desse assunto. Quando se fala em saúde mental, nós imaginamos alguém que tem alteração, que está babando na rua com o saco nas costas, gritando, batendo, gritando, e não é isso. Saúde mental é quando você tem um bem-estar. Uma alteração da saúde mental, você dá um desconforto, entra num processo de angústia, irritabilidade, agressividade, altera toda a complexidade do âmbito social, profissional e principalmente familiar. Porque não existe família desestruturada, existe uma única pessoa que desestabiliza todo aquele ambiente pelo fato que ele não está bem consigo mesmo, com alterações cognitivas e mentais. E aí vem aquilo que a senhora acabou de falar. Quando se fala em saúde mental, nós falamos do quê? De uma pessoa louca. Louco não existe. Existe alguém que tem um sofrimento psíquico que precisa ser diagnosticado por um psiquiatra ou psicólogo e tem que ser tratado adequadamente. E às vezes com medicamento, a terapia química, para melhorar o humor dessa pessoa. E aí entra o tabu. E achar que o psiquiatra, o psicólogo é para louco. Não. O psiquiatra, o psicólogo é para pessoas que estão passando e vivenciando um momento difícil que traz alterações cognitivas e comportamentais. O que você pode falar que pode ser um sinal de alerta em relação a alguma coisa que pode afetar essa saúde mental? Uma das coisas mais recorrentes é o alcoolismo, a bebida alcoólica. Infelizmente, o alcoolismo é a que mais mata no mundo. O alcoolismo é uma doença que degenera a mente da pessoa, diminui o padrão moral e leva as pessoas à violência e à morte prematura. Quando se fala em saúde mental, nós estamos falando bem-estar. E o alcoolismo é alguém que desestabiliza isso. Ao meu ver, como especialista em dependência química, eu vejo que o álcool é a porta de entrada para todo tipo de violência na nossa sociedade. O outro viés é o consumo da maconha. Não existe uso recreativo da maconha. Quem fala isso está mentindo. É uma pessoa desinformada e mal intencionada. A maconha é porta de entrada para as outras drogas. Eu sempre digo o seguinte, quem defende essa ideia de liberação de droga, diminuição da penalidade, diminuição do rigor, é uma pessoa desinformada que não tem noção da gravidade que está causando na nossa sociedade. Eu sempre digo o seguinte, você quer discutir comigo sobre dependência química e maconha? Convive 15 dias com a família do dependente químico, do dependente que começou com a maconha. 15 dias com a família. Aí nós vamos conversar. Aí você vai ver o que é ser um codependente de um usuário que começou com a maconha, que as pessoas mal informadas, mal intencionadas dizem que é uso recreativo. Não existe uso recreativo de álcool e maconha. O que existe futuramente é uma desvassa sofrimento com o portador da doença e com a família dele. E durante todos esses anos da sua experiência, quais são as situações mais comuns que você vivenciou, ou que você escuta ou presencia? Infelizmente, a área é o suicídio. 25% das pessoas que cometem suicídio estão sob efeito de álcool e drogas. Violência. Infelizmente, o álcool e a droga diminui a crítica e aumenta a impulsividade. Infelizmente, o suicídio ele pode ser evitado com ações simples, respeito, diálogo. Infelizmente, o suicídio é o fim daquilo que poderia ser evitado lá atrás. Principalmente no manejo clínico, quando a gente fala o psiquiatra e o psicólogo. Tudo na nossa vida começa num processo de angústia. Da angústia vai para um processo de vergonha, medo, culpa. A depressão é uma doença de base, infelizmente, das áreas que mais cometem suicídio. As pessoas que mais cometem suicídio, se a gente for fazer uma autópsia psicológica, nós vamos encontrar a depressão instalada ali. Então, tudo que nós precisamos ter é um atendimento precoce na nossa sociedade. Crianças, hoje a ciência, a literatura, os pesquisadores concluem que crianças com 4, 5 anos de idade têm depressão.
Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes, de crianças. Mato Grosso do Sul é o quarto estado do Brasil com alta taxa de suicídio por 100 mil habitantes. E tudo isso pode ser evitado? Alguns casos sim, com ações simples. Acolher a pessoa que está em sofrimento, respeitar ela e, acima de tudo, fazer o manejo clínico. É fundamental para a gente evitar, infelizmente, o suicídio, que para mim é a catástrofe da humanidade. Você tem alguma explicação por que acontece mais aqui no estado? São vários fatores. Um dos fatores primordial que Mato Grosso do Sul tem alta taxa de suicídio é porque aqui nós temos os registros, as notificações, tanto da tentativa de suicídio como suicídio consumado. Quando acontece, nós somos um estado extenso, mas com poucos municípios. E dentro desses municípios, existe o registro, a notificação, que é uma notificação obrigatória, e aqui em Mato Grosso do Sul isso é levado a sério, através que foi um trabalho muito amplo da Secretaria Estadual de Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, onde os órgãos, todos eles estão entrelaçados, onde há o registro da notificação tanto da tentativa de suicídio e do suicídio, coisa que em outros estados não acontece. E aí que a Mato Grosso do Sul sempre está na ponta da lança das estatísticas de suicídio e tentativa de suicídio. É porque aqui há o registro e notificação. Então está relacionado à questão de formalizar, não de algum fator que isso provoque. Provoca sim, alguns fatores, Isso nós estamos falando de dados não da população indígena, que a população indígena, Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil com alta taxa de suicídio. E pasme, crianças de 7, 6, 8, 9, 10 anos de idade. Muitos jovens cometendo suicídio na população indígena, principalmente a região do Cone Sul, Guarani e Kaiowá. Isso também é um tema muito interessante, porque em 2016 nós criamos e fornecemos o primeiro curso de prevenção de suicídio à população indígena do Brasil, em parceria com a Odisseia aqui de Mato Grosso do Sul, a Defensoria Pública, e nós realizamos esse curso lá em Amambai. Então, nós falamos com propriedade de quanto à questão da população indígena. Mas a questão maior é a depressão. É a doença de base encontrada nos casos de suicídio. Depressão é uma doença que é muito negligenciada, não é levada a sério, é achado que é frescura, é falta de Deus, é falta de demônio, é demônio na pessoa, maldição hereditária, o espírito obsessor, não é nada disso. É uma doença instalada de alteração neurobiológica que pode ser tanto biológica como circunstancial. Vergonha, culpa, medo, Vergonha tem levado muitas pessoas à morte por suicídio, mas também o quadro maior da depressão é a desesperança, quando a pessoa não tem expectativa quanto ao seu futuro. E aí que entra a questão do manejo clínico e a habilidade técnica do profissional que vai fazer a primeira intervenção com esse tipo de pessoa, seja ele psicólogo ou psiquiatra ou os profissionais das unidades básicas de saúde. Eu ia te perguntar isso, sobre a questão da vergonha de quem tem depressão, de procurar ajuda, porque tem uma parte de negação, né? A vergonha é muito ampla. Vergonha e culpa está muito inserido no contexto da autoimagem. Por exemplo, tem pessoas que têm suas imagens, suas relações sexuais íntimas divulgadas pelas redes sociais, que o parceiro divulga, a pessoa entra em vergonha e comete suicídio. Às vezes, separação, divórcio, Então, quando se fala em vergonha, nós estamos falando de uma exposição da minha autoimagem para a sociedade, a qual eu não estou preparado para aquilo. Vergonha pela falência. A vergonha é muito ampla. Exposição numa comunidade religiosa, exposição diante da família, aquela história, eu avisei, e nós avisamos para você. A família, ela tem um papel fundamental de acolher as pessoas em sofrimento. A família, ela é acolhedora. Família não é tribunal que julga e condena alguém que cometeu um delito. Família tem a obrigação de acolher. A família,
é o primeiro campo de ação de prevenção contra o suicídio. É o acolher, humanizar, jamais condenar. E você é especialista em negociação policial e gerenciamento de crise. Como que essas habilidades podem ser aplicadas na saúde mental, especialmente nas crises dentro do hospital? Bom, aqui já passamos por algumas situações indo já para 32 anos aqui, principalmente a questão de você se posicionar e deixar o outro falar. Quando se fala em gerenciamento de crise, crise é aquilo que foge ao nosso controle. Gerenciar, a gente precisa conduzir para um final que seja bom para todos. Em primeiro lugar, é ver quem que vai ser o primeiro interventor. Deixar a pessoa falar. Perguntar o nome da pessoa. O que está acontecendo? Evitar todo mundo falar ao mesmo tempo. Gritar, falar, se expor. Não. Quando se fala em gerenciamento de crise, principalmente no caso de negociação, tem que ter uma habilidade técnica e principalmente o negociador ele tem que ter algumas habilidades psicológicas, tais como resiliência, tolerância à frustração e principalmente não precisa ter a necessidade de provar nada para ninguém, nem ter a aprovação de ninguém. Ele está ali para resolver aquilo e ir embora da melhor forma possível. Você podia nos explicar um pouco sobre o seu trabalho no Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Apoio ao Luto? Bom, nosso trabalho, quando nós propusemos a criação do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Luto aqui do hospital, nós fomos muito bem aceitos pelo fato que até então Mato Grosso do Sul não tinha nenhum centro de estudo e pesquisa do luto. Ele tem algumas vertentes, alguns braços. O primeiro braço dele é nós pesquisarmos o luto. Nós estamos em andamento aqui com um projeto, nós vamos começar a fazer uma pesquisa com todos os médicos pediatras de Mato Grosso do Sul sobre o manejo clínico de ideação suicida de crianças e adolescentes. Tá? Nós estamos com outro imenso projeto que nós queremos fazer um trabalho, os órfãos, o luto dos órfãos do feminicídio em Mato Grosso do Sul durante esses últimos 10 anos. É um trabalho muito amplo. Além disso, nós estamos produzindo documentários sobre luto por perda de animais domésticos, pessoas que estão na fila de espera de transplantes. Tá? E o outro braço nosso é a questão do grupo de apoio, que funciona todo sábado, das 14 às 16h30, aqui na Unidade 6, ao lado da Biblioteca Central, onde nós acolhemos pessoas que estão passando e vivenciando o processo da perda e luto, onde ele tem um espaço, onde ele pode falar, porque os iguais se atraem diante da sua dor. Porque uma pessoa em luto, quando ele ouve o outro falar, ele se identifica. E nessa identificação ele tem a coragem de poder expressar a sua dor, a sua angústia, e ele não vai ser censurado ou criticado, como aconteceu recentemente, de uma senhora que foi lá, levou a neta, a neta foi, e ela foi dizer a dor e a angústia de ter perdido um cachorro dela. Tá? Isso, ela convivia com aquele cão há mais de 10 anos. E ela abriu o portão, ele saiu e um carro atropelou o cão dela. Para ela foi... E a família, mas é apenas um cachorro. Sim, mas para ela não era apenas um cachorro, era o companheiro dela durante 10 anos. E nesse espaço do nosso grupo de apoio, ela pôde falar da sua dor, da sua angústia, e ela pôde ser ouvida e respeitada. E o mais interessante, a neta expressar que não sabia a dimensão do que era aquilo para a avó, e começou a entender e presenciou aquilo. Isso é libertador. Pais que estavam anos com dor e angústia no processo da culpa pelo filho ter cometido o suicídio. E nesse espaço ali ele entendeu que ele não era culpado. Tá? E pôde desfazer o quarto do filho. E outras experiências que cada sábado, cada reunião é algo novo e as pessoas saem aliviados. Esse é o objetivo do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Luto. E principalmente produzir materiais para que a gente possa divulgar o trabalho do luto, porque luto é algo que pode machucar, ferir as pessoas. Vocês dão algum apoio após esse encontro? Tem alguém que fica disponível, caso alguém queira falar alguma coisa?
Ou não? Ou é só durante esse momento? É durante aquele momento, mas temos lá, eu como psicólogo, tem mais 3 psicólogas, mais vários acadêmicos de psicologia que passaram por toda uma capacitação para fazer as intervenções ali. Em alguns casos a gente faz alguns acompanhamento e principalmente indica para psiquiatras e psicólogos, tá? Porque as pessoas chegam muito fragilizadas. E essa fragilidade, às vezes, ela carrega há anos e anos, e nunca pôde falar da sua dor, da sua angústia e principalmente da culpa. Carrega muita culpa. E ali, naquele espaço, ela vai entender que ela não é culpada pela morte do outro. Quando uma pessoa deve procurar ajuda profissional para as questões de saúde mental? E quais são os sinais que essas pessoas devem ficar atentas? Bom, em primeiro lugar, a pessoa em si, quando ela está em um sofrimento mental, muitas vezes ela não percebe. Por quê? Porque todo sofrimento mental ele está associado à doença da negação. Eu não tenho isso. O que a gente tem que observar é o comportamento. Familiares e amigos observar a mudança de comportamento do indivíduo. Já é um sinal de alerta. E hoje o que ele está postando, o que ele está falando nas redes sociais também é um sinal de alerta. E aí a gente tem que tentar convencer essa pessoa a procurar uma ajuda especializada com profissionais habilitados tecnicamente que estão registrados nos seus conselhos regionais profissionais, como psiquiatra, o médico, ou de preferência o psiquiatra ou o psicólogo. Ou até mesmo o assistente social, o enfermeiro, que são profissionais que têm uma habilidade no manejo clínico para entender aquele sofrimento e fazer os encaminhamentos devidos, até chegar a um profissional que possa ouvir, entender os sinais e sintomas desse indivíduo e dar um diagnóstico e iniciar um tratamento clínico que às vezes é a médio e longo prazo. E às vezes contínuo também, né? É contínuo porque às vezes ele precisa o uso do medicamento. E esse medicamento ele vai diminuir, vai melhorar os sintomas. E aí vem o trabalho do psicólogo para tratar o que da causa, para o equilíbrio entre medicamento e terapia. Psiquiatra e psicólogo, eles trabalham juntos. E às vezes é por ano. E aí que entra uma das grandes preocupações nossas de profissionais da saúde mental. Muitas pessoas desistem do tratamento. Há uma melhora, houve uma melhora, o medicamento, a terapia, houve uma melhora, ele abandona o tratamento. Ele entende que já está tudo já bem, tá tudo que bem. Não precisa mais continuar. Não. E aí vem novamente a carga de sofrimento, os sinais e sintomas da sua patologia, que às vezes pode vir muito forte e ele desistir da vida. Reis, onde que o pessoal pode procurar ajuda aqui no MAP? Aqui no MAP, infelizmente, é porta fechada, tem que vir pelo Central de Regulação. Já os acadêmicos da nossa universidade, eles têm um canal aberto comigo, aqui eles chegam na recepção, a gente tem atendido eles tanto aqui na nossa sala dentro do hospital e agora um espaço que foi cedido aqui no ambulatório para atender acadêmicos. Mas na universidade nós temos a escola clínica e também os psicólogos que atendem os nossos acadêmicos e funcionários. Mas a comunidade pode ir aqui na nossa escola clínica de psicologia, que é um tratamento adequado, acompanhado pelos professores e de qualidade e, acima de tudo, gratuito. E para os nossos colaboradores também se estende? Os nossos colaboradores se estendem. Minha porta está sempre aberta ali, né? É um espaço aberto onde a gente acolhe os nossos colegas de trabalho por alguma informação, muito um aconselhamento e às vezes até um acompanhamento a médio e longo prazo. E às vezes com indicação de tratamento externo, com psicólogo e psiquiatra. Você poderia compartilhar com a gente uma estratégia ou alguma técnica que as pessoas podem utilizar no dia a dia para cuidar da sua saúde mental? A primeira coisa, na minha experiência, é a gente ter a maturidade de entender quando algo não está indo bem conosco. Por exemplo, volto no início da minha fala, a bebida. Se você percebe que você está bebendo além do normal, já é um sinal de alerta que você precisa procurar ajuda. Porque, infelizmente, a bebida,
aquela cervejinha do final de semana, ela se estende por toda a semana. E isso é um sinal de alerta. Segundo, comportamento agressivo, comportamento irritante, comportamento inadequado, achar que está todo mundo te perseguindo e só você está correto, não, alguma coisa não está bem. Então a gente tem que ter a maturidade, a honestidade de entender quando a gente não está bem, a gente procurar uma ajuda. Aqui mesmo nós temos as nossas psicólogas aqui, organizacionais, que estão ali prontas para ouvir. Elas são as nossas primeiras interventoras ali. Nós temos os nossos psicólogos aqui e eu aqui também. Eu estou toda tarde aqui dentro do hospital para fazer esse papel de acolher, ouvir, tá? E principalmente humanizar esse processo. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro, porque eu não sei se você ficou sabendo hoje de uma situação de uma jornalista que foi assassinada pelo companheiro dela e foi uma morte bem feia. E pelas matérias que a gente viu, o histórico desse companheiro dela tinha muitos casos de agressão de outras companheiras que ele teve. E aí, o que você assim, explica? Por que essas mulheres ainda se envolvem com esse tipo de pessoa, né? Porque é uma pessoa que tem problemas mentais. O que você associa? Carência, a sociedade hoje está doente? Eu associo numa coisa chamada você confiar em alguém. O ser humano ainda tem uma tendência de confiar em alguém, confiar no parceiro, achar que pode mudar o outro, achar que ali é um espaço onde você pode ser amada, respeitada. Mas infelizmente nós criamos essa expectativa e essa expectativa é nossa. O que nós temos que entender é que cada situação é uma situação. Nós não sabemos toda a situação por trás. Nós estamos vendo o ato em si do assassinato, mas todo o processo, aí só através de uma boa autópsia psicológica para você entender. Mas uma das coisas que eu digo é o seguinte, o ser humano ainda confia no outro. E confiar na pessoa errada leva a isso. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que dentro de nós existe um senso crítico que diz isso não está errado, isso não está certo, isso não está certo. Mas depende da maturidade de cada um. E às vezes nós ficamos refém da situação. Nós ficamos refém daquilo. Muitas vezes, por mais que seja uma jornalista, uma médica, uma fisioterapeuta, uma dentista, uma dona de casa, uma diarista, uma desempregada, uma analfabeta, existe uma coisa, você não consegue sair daquilo. Não consegue. E eu sempre digo, vou trazer uma palavra de Shakespeare, toda dor é suportável quando não é em mim. Então, vivendo ali, nós não sabemos qual é o manejo, qual é a situação. Mas aí vem o alerta. O alerta é você ouvir que aquilo não está bem. Sempre digo o seguinte, quando ver que aquilo, quando você tolera uma agressão, uma ofensa, um desrespeito, você está dizendo para a pessoa como ele deve te tratar. Quando você tolera esse tipo de coisa, você está dizendo para o seu companheiro, é assim que você pode me tratar. Você não pode admitir, tolerar desrespeito, violência, agressão e ameaça. Para a gente encerrar, que mensagem que você deixa sobre a importância de cuidar da saúde mental? Ela é simples. Uma dor não compartilhada dói mais. Eu preciso compartilhar minha dor, minha angústia, meu medo, minha vergonha para alguém que possa me ouvir, me acolher, me orientar. Acima de tudo. Porque o que as pessoas em sofrimento querem? Alguém para ouvir. E elas querem ter uma esperança. Qual o aspecto mais importante da esperança? Conduz a pessoa a ter confiança em relação ao seu futuro. Para isso você precisa falar da sua dor, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, um padre, um pastor, um líder espírita, falar da sua dor antes que ela te mata, antes que ela te sufoque. Tá joia. Então a gente agradece você, a participação, por compartilhar, por falar desse tema tão importante para todo mundo, né?
Agradecer vocês que estavam aqui conosco, que participaram, assistiram, compartilhem conosco e a gente espera que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio.